Corretor de imóveis. Hoje eu quero falar com você, principalmente você que é corretor de imóveis iniciante, está no comecinho da sua profissão e você não está sabendo onde ir, o que fazer, por onde começar. Bom, a primeira coisa que eu quero dar de dica, antes de começar o assunto, que hoje nós vamos falar de captação de imóveis, é se identifique em seus perfis de rede social, Facebook, Instagram, sei lá, tudo que você tiver, se identifique como corretor de imóveis. No WhatsApp, muda lá o seu, eu nem sei como que chama aquele negócio lá no WhatsApp, muda, que fica escrito lá onde tem a sua identificação, coloca lá que você é corretor, mande o WhatsApp para todas as pessoas que você conhece e não deixe passar uma oportunidade, às vezes uma fila de banco, às vezes esperando um cafezinho ali na padaria, trocar uma ideia, porque eu tenho certeza, se você não conhece, você conhece alguém que está precisando comprar uma casa, que sempre sonhou comprar uma casa, e eu vou falar para você, dói no corretor de imóveis quando ele fica sabendo que um amigo, que um conhecido comprou com outra pessoa. E comprou com outra pessoa porque, não sabia que você era corretor, cara, por que você não me falou? E aí você vê a tua comissãozinha indo embora, sem choro e nem vela. Mas eu vou entrar agora no assunto que é captação de imóveis. Então você começou, você está na profissão, você está com o seu Cresce e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer na hora de captar. E eu vou falar de alguns perfis de clientes quando você vai captar o imóvel, que é um momento assim muito importante você ter uma carteira formada. Se você está trabalhando numa imobiliária, se você é um corretor que vai começar autônomo, você precisa ter imóveis para vender, beleza? Então assim, não é difícil captar um imóvel, só que você precisa entender com quem que você está captando, o que você vai falar, com quem você vai falar e é uma parte, vamos falar assim, 50% da venda é a captação, né? Porque você precisa ter o imóvel, você precisa ter o cliente depois para vender. Na hora que você for captar o imóvel, você precisa ter o máximo de informações sobre aquele imóvel que você está captando, né? Seja para você na hora de apresentar depois para um cliente, ou seja para você passar para os seus colegas corretores, caso você esteja numa imobiliária. Então você ter todas as informações é o mínimo e é muito importante. Outra coisa que acontece são os tipos. Eu aqui listei alguns tipos de clientes que você vai captar ou que você vai encontrar. Eu falo pela minha experiência, porque eu passo aqui na minha cidade hoje, eu sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma cidade com entre 220 e 240 mil habitantes, e a minha experiência nesses anos de sendo corretor, o que acontece no dia a dia aí da captação. Bom, o primeiro caso que você tem aí é o cliente que é o construtor, vamos falar assim, é a pessoa que constrói para vender. E eu estou falando aí uma empresa pequena, um construtor individual, onde ele tem ali 1, 2, 3 terrenos, constrói e vende, desse cliente que eu estou falando. E assim, falo pela minha cidade aqui, a maioria dos clientes que nós temos para venda hoje são esses clientes. Com o cliente construtor, claro, além de uma autorização de venda, que em todos os casos você precisa colocar no papel e ele vai te autorizar a vender aquele imóvel, o construtor ele está ambientado e ele está ali acostumado e ele está ali no dia a dia da obra. Então ele é uma pessoa para você ouvir nos mínimos detalhes o que ele vai falar para casa, porque ele vai te falar da fundação, ele vai te falar do encanamento, ele vai te falar quanto saco de cimento ele gastou naquilo, ele vai e vai e vai. E você anote, tome nota disso, deixe registrado, porque
Na hora do atendimento, tudo que ele falar você pode usar ao seu favor na hora de fazer essa apresentação para o seu cliente. Esse fator é fundamental. O construtor ele te passa aí alguns, não passam tudo, alguns ficam ou quer abreviar ali a visita, mas absorva o máximo de informações desse construtor para que depois você apresente para o cliente todos os detalhes que aquele imóvel oferece. Tá? Nesse caso, quando o vendedor ele trabalha com isso, ele já tem um preço para o imóvel definido, certo? Então assim, ele só vai te informar por quanto ele vende. Em alguns casos, se é um início de obra, quem sabe, às vezes ele pergunta, né, para você quanto você avaliaria aquele imóvel, né? Mas a maioria dos casos ele já vem com o valor pronto e você vai fazer a autorização, colher a assinatura e vai começar a trabalhar naquele imóvel. O outro cliente, mais um perfil de cliente, é o vendedor de um imóvel só. Esse aqui você precisa cuidar bastante. Por quê? Porque ele não está ambientado, ele não está familiarizado com vendas de imóveis. Ele é diferente do primeiro perfil. Às vezes ele tem só aquele imóvel ali que ele está negociando. Então às vezes é o imóvel da vida dele, é o imóvel que ele recebeu de herança, aconteceu alguma coisa no casamento dele, ele divorciou e está botando aquele imóvel à venda. Então assim, em muitos casos desse vendedor de um imóvel só, existe um valor sentimental envolvido no negócio. E esse cliente, é natural que ele vai te perguntar o preço. Que ele vai pedir para você dar preço na casa dele, no apartamento dele. E é muito delicado. Você não pode deixar de passar um valor real, mas você também precisa ouvir o que aquele cliente tem a dizer. Ouça o que ele tem. Muitas vezes você é vamos falar assim, entre aspas, um psicólogo naquele momento. Ou ele está se mudando de cidade, a família cresceu, ou os filhos casaram e foram embora e aquela casa ficou muito grande. Então assim, ouça esse cliente tem a falar, pegue todos os dados do imóvel também e se for necessário, o que eu faço normalmente é depois passar um valor de avaliação desse imóvel baseado na sua experiência. Se você não tem experiência, você vai comparar com imóveis da região, você vai conversar com corretores que já são mais experientes e vai colocar aí depois para ele expor o preço do imóvel dele, tá? Outra situação é apartamento. Apartamento ela tem as suas características de captação, por quê? Porque o apartamento ele tem coisas a mais que a casa. Por exemplo, quando você faz a captação do apartamento, você tem que saber o valor do condomínio, você tem que saber a metragem privativa, você tem que saber a área comum. As metragens são fatores diferentes, são jeitos diferentes. Você tem alguns tipos, né, de metragens, vamos falar assim, no apartamento, que é privativo, comum, área total, vagas de garagem. O corretor precisa saber, vou dar dica. O corretor precisa saber onde é a vaga de garagem. Não deixe para você ir fazer uma visita, levar um cliente sem saber onde é a vaga de garagem. Você sair caçando a vaga de garagem com o seu cliente é duro. Vou falar, já fiz e passei uma vergonha danada. Passei uma vergonha danada porque não acha, não sabe daqui não está identificado, e aí fica aquela coisa, você não sabe se a vaga é fácil de estacionar, se cabe uma caminhonete, se cabe um carro, se a vaga é de gaveta, como é que é. Então vá antes. Isso serve para todos os imóveis, tá? Para todos os imóveis que você for vender, faça uma visita antes. Se o imóvel não é captação sua, pega a chave, vai lá, dá um jeito de conhecer o imóvel antes de apresentar ele. Não vá na primeira vez com o cliente, tá?
Tem que saber se o apartamento tem gás, como que é a cobrança de gás, está incluso água no condomínio, o que que esse apartamento tem, onde que é o salão de festas, paga taxa para você usar o salão, como que funciona. Então tudo isso no apartamento você precisa saber a mais do que na casa. E aí tem as incorporadoras, né? São aquelas que vendem loteamentos ou aquelas empresas que constroem prédios. Essa é moleza. É moleza desde que ela aceite que você venda os produtos dela. Mas eu falo que é moleza por quê? Porque eles vão te dar tudo prontinho. Eles vão te dar as imagens, eles vão te dar as metragens, eles vão te dar o preço, eles vão te dar todos os detalhes do imóvel que está sendo vendido, as condições de pagamento, né? E isso deixa com certeza mais fácil para você depois só levar o seu cliente. Mas aí você precisa estudar, meu amigo, o que essa incorporadora, o que esse construtora, né, passar para você. Você precisa estudar e estar preparado na hora do atendimento, né? Fica aí as dicas então para você que é corretor, que está começando na profissão e não sabe como começar a captar, tá? Numa caminhada, numa corrida, andando de bicicleta, desvie o seu caminho, o seu trajeto para os lugares que você vai, veja placas, às vezes dos proprietários em frente aos imóveis, você vai ligar. Então assim, aos poucos você vai sabendo, identificando e também atuando numa determinada região, às vezes, né? Dependendo do tamanho da cidade, você precisa estar mais atuante num determinado setor ou região da cidade, para que você possa sim saber ali de tudo naquela região e ser um especialista naquela região. Espero que eu tenha te ajudado. Fica aí as dicas de captação de imóveis. Tem mais vídeos aí no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, até mais!